que são muito ricas em alegria pra te valer, porque ó minha alma, que te comove, pede da calma, não tenha medo, é Deus espera, porque venceram. Jesus virá, Ele intercede por ti, minha alma, espera dele com fé e calma, Senhor de todo, teu mar e salva e te abençoa dos altos céus, porque trabalhe, ó minha alma, e te comove, pede da calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram. Jesus virá, traz pele, adorecida, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque trabalhe, ó minha alma, e te comove, pede da calma, não tenha medo, é Deus espera, porque venceram. Jesus virá. Amém, igreja? Aleluia! Aleluia! Nós vamos terminar o nossa saúde, vamos ficar na cama, aleluia, nós vamos com angústia, ontem essa visita lá, né? Para o senhorinho batendo, saiu da igreja, o senhorinho de 80 anos, hoje se encontra ali batendo uma cadeira, na cama, irmão, e quando nós chegamos, ele começou a chorar e pedir esse louvor, porque te abata minha alma. E aí ele chorava, eu estou bem, irmão, louvor se Deus, nós estamos bem, nós estamos andando, nós estamos, aleluia, comendo, aleluia, falando, louvor-se a Deus, mas tem como estamos leite, irmão, vamos olhar para os olhos feios, e aquele senhorinho chorava e eu também, aleluia, depois ele pediu a ser ovelha, ali na cama, né, irmão, vamos orar pelos enfermos, para Deus fazer o melhor para eles, amém? Que Deus abençoe a possibilidade de Jesus. Glorificado, amém? Pelo nosso Senhor. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, glória.
Deus maravilhoso, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, Deus Santo, que o Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Deus Jesus querido, abençoar, meu Deus, teu servo, Deus de poder e graça, Jesus querido, que o Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Deus Jesus querido, Deus Santo, meu Deus, meu Pai, abençoar lá em família, dá o livramento, Jesus querido, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, meu Pai, a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém. Com a santa paz de Cristo. Sempre, meus amados, já estávamos orando daqui a pouco. Teremos a palavra de Deus. Vamos tentar procurar enquanto tem gente que não pôde estar aqui hoje. E pediu para nós operar a obra nossa, né? Deus nos deu. E daqui a pouco vamos orar e apresentar também, tanto o primeiro quanto o segundo. A segunda é o dever de todos nós orar uns pelos outros para que sareis. É uma realidade nesta palavra do Senhor, nosso amado Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino e daqui a pouco vamos orar e vamos orar. Tem alguém nesta noite que veio para tomar a ceia do Senhor? Tem alguém que passa assim? Se você é prudente também no horário, tem alguém que veio para tomar a ceia, eu irei celebrar. Graças a Deus. Cante o hino que todos conhecem, praticamente. Mantenha Cristo voltará ao acender o prometeu. O modo que subirá a de Deus Jesus por você. Descer, Jesus virá, além de operar seu povo. Todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá. Veio poder consolador, as mulheres promessas do revelador. Mãe Jesus virá, alegre oderá seu povo, velando todos, Deus sempre está, a fim de vê-lo voltar. Bendito sejas, meu Senhor, és sua gloriosa luz. Nossa poderá valor, nós iremos para ver Senhor Jesus. Em breve sim, Jesus virá, alegre oderá seu povo, velando todos, Deus sempre está, a fim de vê-lo voltar. Oh, todos sem comparação, poderia todo Salvador. Toma minha dignidade, subiremos ao encontro do Senhor. Não breve sim, Jesus virá, alegre oderá seu povo. Velando todos, Deus sempre está, a fim de vê-lo voltar. Velando todos, aleluia, começa o filho da tentação. Glória ao Senhor com bastante
em vigor. Glória ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua bondade dura para todo sempre. O Senhor da glória. Já vamos nesta oração, já apresentando, irmãos, as vossas ofertas dos irmãos. Deus preparou para cada pessoa. Apresente a Deus em ação de graças. Biblicamente falando, qual é a maior oferta? Biblicamente falando, qual é a maior oferta que a Bíblia nos revela? A nossa presença. A nossa presença em uma reunião ou na reunião fraternal, que é a reunião que prestamos o amor uns aos outros em Cristo Jesus. Prestamos essa fraternidade a Deus. E a preciosidade da fé, Pedro escreveu a igreja, é mais acima de tudo, é mais precioso do que o ouro e a prata. Interessa. É a preciosidade da nossa fé. A nossa fé em Cristo, o Senhor da glória. Vamos orar também pedindo a Deus que a sua boa palavra ela venha a cada momento nos orientar. Porque antes da oração é a palavra. Depois da oração é a palavra. Antes da oração, Jesus usou a palavra para que aprendêssemos a orar. Antes da oração já veio a palavra, porque Deus em Cristo ensinou a orar, usando o que? A palavra. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos também. E ele imediatamente ensinou a orar. E ele colocou no ensinamento a chave de orar, não foi? Qual é a chave da oração? A chave da oração, nós falamos muito, a oração é a chave da vitória, sim. Mas qual é a chave da oração? Pai Nosso. Hã? Pai Nosso. Perdão. Aleluia. Estão aprendendo? Qual é a chave da oração? Ou não? Sim. Se nós olharmos Lucas capítulo 11, o Senhor da glória enfatiza. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, alguém, perdoa-os. Capítulo 6 de Mateus também está relatado assim: que a chave da oração é o perdão instantâneo. Aí ele diz: porque se não houver perdão, há pecado. Ou há perdão, ou há pecado. Se não perdoar uns aos outros, também o nosso Pai que está no céu não perdoará as vossas dívidas. Fica sempre pecado. Perdão também no momento de ofertar. Quem já leu? O perdão no momento de ofertar. Disse o Senhor: quando trouxeres a tua oferta para o altar, a obra de Deus, lembre-se de alguma coisa contra o teu irmão. Já leu isso? Já leram ou não? E se tiver, desde a tua oferta para ou como hoje é a nova cultura, que pega dinheiro assim ou cartões, deixe o seu dinheiro ou seu cartão na bolsa, no bolso. Vai, reconcilia-te com o teu irmão. E a palavra expressa: reconcilia-te depressa. Porque não reconciliando depressa, a coisa inflama. Às vezes dá até pior. E é coisa grave, como o Senhor da glória pensava, era também até prisão mesmo humana. Faltando perdão, a coisa grave muito. Então, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí.
Apresente ao Senhor com amor. Apresente com alegria, com graça em cada coração. É uma realidade nesta tua palavra, palavra de Deus. Primeiro vamos pedir a Deus que a sua boa palavra continue nos promovendo crescimento, crescimento em Cristo Jesus, que a Bíblia nos ensina isto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra, Senhor Deus de amor e de bondade, ela venha, Senhor, cada momento, nos orientar, cada momento a mais. Também apresentamos ao nosso irmão Carlos, a nossa irmã Ivone, com todas as suas famílias e tantos outros lutados que estão, ou doentes que estão aí, melhor dizer, também lutados, meu Senhor da glória, meu Senhor, com o poder da tua palavra santa e poderosa, que permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Meu Deus, meu Pai, receba também as ofertas que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor inicia tudo primeiro. Assim seja, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, desde já e para eternamente. Amém. Graças a Ele, ao Senhor. Já estão colocando as ofertas nas salvas. Tem alguém que possa cooperar, passar comigo os envelopes. Glória a Deus, glória. Passar os envelopes. Pegue para que no momento exato Deus prepara. Você traz a sua oferta para a cooperação na obra de Deus. Primeiramente, o Senhor começa tudo. Em primeiro lugar, Ele começa. É uma realidade nesta palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Pegue, aí estão pegando, quem quiser, pegue, sentir por Deus, pegue, e Deus coloca no coração a intenção de cada um para ofertar a sua obra. É uma realidade nesta palavra. Deus continua nos abençoando rica e poderosamente em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E graças a Ele, ao Senhor, que vive, Senhor da glória, que vive e permanece para todo sempre. Palavra de Deus tem esse significado. Eu estava até comentando com a esposa que é necessário orar uns pelos outros. É necessário estar sempre dedicado à oração, porque é o efeito da palavra. Ela vem, a oração vem da palavra e a oração está na palavra. Nesta noite, queria orar em favor dos irmãos e das irmãs antes da mensagem. Se alguém está, talvez até duvidoso, a oração, ela traz um efeito pleno na graça de Deus. Quero convidar o irmão Laércio, o irmão Gerildo, para fazer aqui essa cooperação na oração. Vocês, esses irmãos que quiserem, à frente eu ungiro com azeite. Ungiro com azeite, porque a unção com azeite ela tem uma finalidade específica na Bíblia Sagrada. Para os que dão lugar à fé plena, a unção. A unção, ela, se algum crente cometeu pecado, se arrependeu, Deus perdoa e também tem o efeito da unção com azeite. Porque o azeite simboliza o quê? O azeite, para qual finalidade? Sabe o que eu estou perguntando? Porque o trabalho do Senhor é assim, ele é real. O trabalho do Senhor é plenamente sincero. Ele não é um trabalho teórico, simplesmente teórico. O trabalho é sincero. Se a palavra diz
você, o Senhor da glória transa o ministério da cura, É difícil. apesar de que é um ministério, ele é um ministério mais comum, mas nem por isso devemos desprezar o ministério da cura em Cristo Jesus. Irmão, e é isso que é oráculo aqui conosco, os dois, né? Zé e eu. Bem, então, as irmãs façam pilas, por favor, se quiserem ser ungidos. Se quiserem ser ungidos, venham e vamos orar, com essa intenção. Nós estamos num tempo muito agitado, mas também muito rico em servir a Deus. É uma realidade nessa palavra. Sim, os irmãos que quiserem fazer pila, está com o irmão que irá orar com a igreja, iremos orar com a igreja. Estamos numa época muito precisa mesmo, que a gente também, Deus nos fez a compreender a necessidade de termos de ser cada momento a mais, cada momento a mais ajudado por Ele. E também tentamos a oportunidade que o Senhor nos deu para sermos ajudados por Ele em abundância. Glória a Deus. Vem aqui, irmão, vamos orar. Irmão, louvando, Você cortou o fio, né? Pode voltar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, nos te pedimos, meu Pai, a sua graça, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Repreendendo, Pai amado, toda fúria do inimigo, toda barreira, meu Senhor da glória. O Senhor, meu Pai amado, venha abençoar cada um, meu Pai amado, com a sua graça, dando livramento, meu Pai amado, curando a enfermidade, jogando por terra, meu Senhor da glória, Pai querido, Pai amado, tudo aquilo, meu Pai amado, que te pedido, meu Pai querido, a sua serva, a tua serva, meu Pai querido, Senhor da glória, perseverar, meu Pai, vai repreendendo toda frieza, vai repreendendo toda barreira, vai repreendendo todo desânimo, toda angústia, meu Senhor da glória, vai jogando por terra, meu Senhor da glória, Pai querido, Pai amado, faça a tua vontade, meu Pai, em cada vida, em cada coração, meu Pai amado, se tiver, meu Pai querido, Pai amado, alguém enfermo, meu Senhor, que o Senhor vai jogando por terra, meu Senhor da glória, se perdoa, Pai, graça de Senhor. Santa e gloriosa, e permanece, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, repreende, meu Pai querido, tudo aquilo, meu Pai amado, profetiza, meu Pai, planeja, meu Pai amado, Deus Santo, meu Pai amado, graça, meu Pai, pedindo o teu servo divino, Santo, meu Pai amado, abençoe o teu povo, a tua igreja, meu Senhor, Pai amado, ministério de cada irmão, faça, meu Pai amado, a tua vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dada a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Abrem as nossas Bíblias no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Vamos meditar nesta palavra, versículos 1 ao 4, para a glória de Deus, a palavra do Senhor. Hoje tem a sequência, onde iremos ler a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Isso, a Epístola aos Romanos, para a igreja de Roma, naquela época, tinha se convertido ao Senhor. Os romanos, para quem não sabe, o povo romano era irmão de Israel, quem sabe? Só que o povo romano, como irmão de Israel, representava a carne, e ainda representa a carne. Porque Herodes, por descendência, era descendente do irmão de Israel, de Jacó. Ele era descendente de Saul. E era um povo muito cruel desde os princípios da história. E ainda continua. Mas com tudo isto, a palavra trouxe esta
segurança plena. Graças a Ele, ao Senhor. Encontraram? Como está escrito nas vossas Bíblias, a justificação e paz com Deus. O título na minha está escrito na Bíblia: Deus perdoa o homem por sua fé em Jesus Cristo. Diz aqui a palavra. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Diz aqui a palavra. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, vírgula. Então a graça que aparece no momento da justificação, uma coisa muito linda, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Isso, ela é produtiva. Quanto mais você recebe tribulação, mais paciente, porque é justamente a definição que nos traz a palavra, perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Diz o versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a palavra de Deus. Pode sentar que nós oramos. A meditação dessa palavra de Deus. Justificação. O que é justificação? É a maneira da pessoa justificar outra pessoa. Chega o pecador, ouve a palavra, arrepende-a e aceita Cristo. Na mesma hora ela foi beneficiada com o prêmio da justificação. Mas não é somente verbal. A palavra é teórica e ela é prática. Quando está referindo, vocês são justificados pela fé, aí Deus está dizendo: olha, quem podia te condenar sou eu. Mas você se arrependeu, então não te condeno. Agora você está justificado e eu andarei contigo, com você e você comigo. É a justificação. E a palavra nos diz que a justificação ela vem acompanhada com a virtude conhecida como paz. Paz com Deus, paz com a pessoa que recebeu a palavra, paz com o povo de Deus, paz com a natureza, paz com o céu. E essa paz ela continua sempre em função, por quê? Porque aí você recebe a justificação e recebe a alegria em primeiro lugar. É a alegria da pessoa se salva. Ela sabe que ela foi salva. Porque junto com a justificação vem o quê? A esperança, a revelação da glória. Então, que lemos aqui. E esta esperança, a revelação da glória, para os que compreendem, produz o quê? Firmeza. Produz firmeza. E esta firmeza, ela traz justamente aquilo que está nós vemos na palavra. Traz firmeza na esperança do quê? Da glória. Porque a glória, ela é revelada no momento em que a pessoa é justificada por meio da fé. Então, dali para frente, Cristo, ele anda com a igreja. Ele é com a igreja. A igreja anda com Cristo. E Cristo é com a igreja. Ele não anda com a igreja porque ele não troca de lugar nenhum. Mas ele é com a igreja. Aonde a igreja está, a igreja somos nós. Aonde a igreja está, Cristo é com a igreja. Por quê? Porque a igreja
é justificada e agora está edificada na revelação da glória de Deus e na firmeza. E também está na esperança da sua volta. É o ponto essencial que leva-nos a perseverar. E a palavra nos diz que nós nos gloriamos na esperança da sua vida, ou da sua glória. Então, esta esperança que ele está referindo é uma esperança que jamais, porque algo outro poderá descartá-lo. Porque a palavra diz que nós gloriamos na esperança da glória. Gloriar na esperança da glória de Deus é aquela virtude de humildade. Que tudo que a pessoa pratica é para a glória de Deus. Tudo que ela faz, então, é para a glória de Deus. E ele expressou, e nós gloriamos também na tribulação, com as tribulações, sabendo que a tribulação produz, então ela é produtiva. A tribulação, ela é nesse sentido que a palavra está falando. Produz o quê? Paciência. E a paciência? Experiência. E a experiência? E para crescer a esperança, para que não seja alguém confundido sobre a salvação. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está. Não é igual no tempo de Elias e Eliseu, função dobrada do Espírito. Hoje, o Espírito de Deus, ele vem em forma de plenitude. Plenitude é o derramamento completo dos eleitos. Daí para frente, os perseverantes já são classificados como eleitos de Deus. Por causa do quê? Porque o Espírito Santo, ele vem em forma de derramamento. E produz um excelente caráter. Aquele que era muito agitado passa a ser mais controlado. Aquele que era muito sanguíneo controla também os temperamentos, porque o Espírito Santo, ele não muda o temperamento, mas controla. Fica um temperamento controlado. Por causa do quê? O derramamento do Espírito Santo que amplia nossas mentes referente ao caráter de Deus. Por que amplia? Porque ele, dentro de nós, Jesus coloca algo suficiente para que estejamos contentes. O quê? Salvação. A salvação com garantia. Salvação agora e salvação no futuro. Por quê? Porque no momento agora da salvação, porque ele trouxe a justificação, repetindo as mesmas frases, juntamente com o fruto do Espírito. Vem tudo junto. Aí você passa a ser uma pessoa que já está contente com aquilo que já tem. Se Deus deu muita riqueza, amém. Se Deus deu uma vida regular, mais simples, mas esteja contente por causa do quê? Que o melhor, algo mais prioritário, Deus já nos deu, que é o quê? A justificação pela fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E Jesus é uma igreja, e a igreja que anda com Cristo, o Senhor da glória. Por que isso, como eu já disse? Porque agora tem uma dimensão, tem um significado sobre os que são crucificados. Eles vão para onde? Eles vão para o esconderijo do Altíssimo. E lá eles ficam escondidos. O corpo físico está aqui, mas a vida está escondida lá. Lá onde? Na glória do Senhor dos Exércitos. Quem já leu isso? Abra sua Bíblia aí, Colossenses, volta um pouquinho para frente. No capítulo 3, é importante crer para a justiça. A palavra nos diz que a crença é para a justiça. Glorificado é o nome do Senhor da glória. No capítulo 3 aos Colossenses,
Aquele versículo primeiro diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Assim diz a palavra de Deus. Encontraram? Quer ler, Jair? Colossenses 3. A Bíblia é a nossa regra de fé, é o livro inerrante, ele é suficiente para crermos para a justiça. Pode ler. Portanto, se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Até o 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e as vossas vidas estáis escondidas com Cristo em Deus. Em Deus. Olha bem, então nós temos esta ajuda completa de meditar. Já tivemos um comentário, né? Lá pela final da noite, às vezes você desperta, às vezes vai orar ou não, mas quando desperta, imediatamente que vem sobre nós a meditação das coisas lá do alto. E aí não tem lugar para insônia. Mas por quê? Porque o lugar da insônia frustra a meditação. Porque agora estáis mortos, e a vossa vida está escondida, morto pelo mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo. E a palavra diz: e quando Cristo se manifestar, Cristo que é a vossa vida, se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em... Ajude aí. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, versículo 4 do capítulo 3 de aos Colossenses, Cristo que é a vossa vida, quando Ele se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em... Será que o arrebatamento está longe ou perto? Segundo o nosso calendário ou o calendário de Deus? Segundo o calendário de Deus, exatamente. Os sinais denunciam, os maiores sinais é a providência da reconstrução do terceiro templo aí em Jerusalém. É um dos maiores sinais que revela a vinda de Cristo. Mas, como até o irmão pediu oração com José, o pai de um irmão passou para o Senhor e foi sepultado hoje. Então, para esse Jesus já veio, se ele estiver servindo a Ele, se estiver servindo a Cristo, o Senhor da glória. Então, analise bem. A pessoa é justificada e depois de justificada, ela vai para onde? Ela vai para... Vai para o esconderijo do Altíssimo. Pensai nas coisas que são de cima. É meditação constante. Mesmo em minhas circunstâncias, mas a meditação sempre está em prioridade. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, porque já estáis mortos. Falando no sentido relacionado ao mundo, e a vossa vida está onde? Escondida em Deus. Escondida em Cristo. Então onde que nós esperamos? Os detalhes sobre o arrebatamento. O arrebatamento vem antes do juízo de Deus. Olha, outra alegria que eles trazem. Não podemos marcar nada, mas o arrebatamento vem antes do Juízo de Deus. Do juízo de Deus, porque o juízo é temerário. O juízo de Deus, a Bíblia diz que primeiro vai ser preso a besta, o falso profeta, depois o diabo e por terceiro os condenados. Mas referente a isso, hoje, agora, nesse momento, a nossa vida está, a vida dos que aceitam a palavra com seriedade, hoje, nesse momento, a vida está onde? Escondida em Deus. Então nós estamos livres do...
Porque a salvação, ela traz algo que não deixa confusão. E a salvação, ela traz marca. Uma marca oficial é a marca da alegria, porque é salvo. Essa é a palavra de Deus. Por esse motivo que Lázaro foi salvo. Vivia salvo. Estava justificado por Deus. E quando Lázaro morreu, o que aconteceu? Lázaro morreu antes do juízo de Deus. O juízo integrado ainda não apareceu. Mas Lázaro morreu antes. Antes do quê? Do juízo de Deus. Porque ele foi justificado pela fé. E quando ele morreu, o que aconteceu com ele? É a nossa segurança. É a nossa garantia em Cristo. Aqui no capítulo 16 de Lucas, verso 22, assim está escrito: e morreu rico e foi sepultado. E não falou nem o nome. E morreu Lázaro e foi para onde? Céu. Foi para onde? Céu. Então o juiz não tinha chegado ainda. E ainda não chegou, mas ele já estava isento, porque a vida de Lázaro estava escondida com Deus. E morreu Lázaro e foi sepultado, foi levado por uma escolta de anjos. Glória a Deus! É para mim, é para a irmã, é para os que aceitam a palavra e perseveram. A dimensão é a mesma, a providência é a mesma, a honra é a mesma, porque salvação não possui graduação específica. Todos são salvos de uma só maneira. Não existe mais salvo do que outro. O importante é que a pessoa recebe a palavra seriamente, como ela funciona de uma maneira toda especial. Vou repetir essa palavra, porque tem muitas pessoas que assombram a igreja. Cuidado com o juízo final, você vai apresentar lá. Isso eu já ouvi uma vez e outra. Isso é pregações terroristas. Aterrora, não, é verdade sim. Aterroriza o psicólogo da pessoa. E nós sabemos que é o psicólogo da pessoa, a parte psicológica da pessoa, é a parte mais sensível que existe. Eu já recebi essa palavra aí. Já ouviu, não é? Então, mas cuidado, porque a Bíblia diz que essa atitude mentirosa, a pessoa é mentiroso ou mentirosa, e os mentirosos não herdarão o reino. Isso está lá, não é? No capítulo 22, ajude aí, não é? No versículo 15, na sequência. Ficarão de fora todos que vivem mentindo, às vezes, em interpretação, o contrário da palavra do Senhor da glória. Então, a responsabilidade, ela é plena, tanto aos que estão transmitindo a palavra, quanto aos que estão ouvindo. Sente responsável por aquilo que ela está realmente ouvindo. Então, essa questão de você vai lá para o céu, antes do juízo final, ter um encontro glorioso com Cristo. Os corpos fracos serão transformados em corpos fortes. Glória a Deus. Os corpos que hoje vivem de arrasto, cansados, transformarão em corpos voadores. Glorificado é o nome dele. E tudo isso sucederá antes do juízo final. É a Bíblia que está. Não sei se a irmã mais ou menos tem o versículo aí, em João 5 e versículo 24, do Evangelho de João. Glorificado e exaltado é o nome dele. Por isso que a palavra, ela consagra-nos e mantém-nos consagrados, purificados, limpos. Evangelho de João 5, versículo 24, é versículo-chave da palavra de Deus, que nos transmite confiança numa época de tanta agitação humana.
Mas para o cristão existe o ponto essencial, que é paz consigo, com Deus e com nós. Pode ler, por favor? Deus é Espírito. Não é João, capítulo 5, versículo 24. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou para a vida. Passou. Na verdade, estou dizendo que crê na minha palavra, tem. Está no presente, está no tempo de ter, está no presente. Tem a vida no futuro presente. Presente, exatamente. No futuro. E não entrará em condenação. Futuro garantido. Futuro garantido. Isso nos tranquiliza muito. Mas passou da morte para a vida. E a vida está no Filho de Deus. O passado, o pecado do passado é esquecido, é cancelado. O presente é vivido. E o futuro é garantido. Por quê? Porque Deus não brinca de salvar. Ele não brinca de perdoar. Ele não brinca de ajudar. Ele não vacila na sua palavra. Ela é realmente, absolutamente digna de confiança. A palavra do Senhor nosso Deus. Então passou. Sendo crucificado agora, está justamente quitado sobre questões do passado. Passou. A salvação está presente agora. E por que isso? Porque a justificação, repetir as mesmas frases, ela vinha acompanhada de boas obras. Exatamente. Ela pode analisar que, na sequência do texto, diz que veio a tribulação, mas aí ela produz o quê? Deus dá força para que a pessoa tenha. Não é que nós temos força para ter paciência. É Deus que nos beneficia com a capacitação para termos paciência. Para termos paciência. Por quê? Porque é produtiva. Ela é produtiva. A paciência produz paciência. A tribulação produz paciência. Quanto mais tem tribulação, mais firmados na palavra você fica. Mais enriquecido, mais nobre na palavra a pessoa fica, porque a tribulação era de acordo com os justificados. A tribulação, ela é produtiva. Por que ela é produtiva? Porque a tribulação mais desconstrutiva, mais destruidora é a tribulação diabólica. E quando a pessoa é justificada, a menos que Deus permita, mas ele já não sofre mais a tribulação promovida diabolicamente. Já promove a tribulação causada pela carne, que é chamada de tribulação humana. Mas nessa tribulação, o Senhor diz a palavra em 1 Coríntios 10, versículo 13, e parte dele, versículo, que o Senhor não deixe a pessoa ser atribulada acima do que ela possa suportar. Antes, com a tribulação, dará o escape. Por que ele dá o escape? Porque Deus dá tudo que vem como prova, ou às vezes repressão, é para que a pessoa se reconcilie, ou ela é testemunho da paciência. Aí a palavra diz, Paulo exortando a igreja de Coríntios, dizendo assim, e as outras também, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixa ser levados pela tentação
não nos dá tentação acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dará sempre o escape. E crendo no escape, automaticamente não está confuso. A esperança, ela não traz confusão. Por que não traz? Por causa do derramamento do Espírito Santo em nossos corações, em forma de plenitude. O derramamento da graça de Deus. A palavra nos diz que são dois irmãos gêmeos legítimos para crescer na graça, principalmente também em situação. É o amor e a humildade. A humildade, ela é a sustentáculo que você fazer ou praticar as boas obras e não se vangloriar em nós mesmos. Mas em Deus que nos capacita, e nisso nós temos certeza de estarmos seguros agora em Cristo, o Senhor da glória. Existe uma mensagem figurada sobre véu. Ela é figurada, a mensagem da Bíblia sobre os 7 véus. São mensagens figuradas, mas ela resume aonde? O esconderijo. Quando Deus falou com Moisés, o rosto de Moisés brilhava, e ele pôs um véu para que os filhos de Israel não ficassem tão admirados, olhando para aquele resplendor que era transitório e depois desapareceu. 1 e 2 Coríntios 3 relata isso também, no capítulo 32, 28 de Êxodo, 32, 33, fala disso. Mas quando Deus mandou Moisés na tenda do deserto, do tabernáculo, ele mandou colocar no tabernáculo 2 véus. Um véu separava o pátio do santuário, que estivesse aqui, e o segundo véu separava o santuário do lugar santíssimo. Ele já leu. Está bem pertinho no capítulo 9 de Hebreus, né? Capítulo 9, principalmente, também o 2, também o 7. E assim, um véu separava do outro. Quando Rebeca encontrou com Isaac, qual foi a atitude de Rebeca? Ele já leu. Cobriu-se com o véu, demonstrando que era uma moça meiga, sincera, humilde e pura. Tinha uma realidade. E separava da natureza humana relacionada ao pecado, que foi a quarta cobertura chamada véu das mulheres. Jesus, ele arrebatar a igreja, depois ele virá também tirar o véu que cobre os corações das nações para não aceitar Cristo. No milênio todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, porque o 5º véu será tirado. É Isaías capítulo 25, 7. Pode dar uma olhada se o irmão quiser ler, senão. Vemos bem, para chegar nessa conclusão, aonde a palavra conclui esconderijo. Por que o crente está escondido? Vamos analisar esse assunto tão importante. Quem encontrou Isaías 25, 7, leia rápido. Nós estamos praticamente com o horário de término para ser também prudente. Leia, irmã Isaura, para nós, por favor. Isaías 25, 7. Isso. E descobrirá neste monte a máscara de ouro, porque todos os povos andam cobertos, e o véu de todas as nações se esconde. Isso, o 5º véu será tirado na época em que os joelhos dobrarão e as línguas confessarão que o Senhor Jesus é o Senhor e dono de tudo. Quando esse véu da incredulidade ser tirado do coração. Aleluia. E o 6º véu é o véu da lei, que separa a lei e a graça. Não podemos mais ser cobertos com o véu da lei. Agora é liberado na graça. Está aí, 2 Coríntios 3, verso 7, na sequência 8. Que até hoje, quando é lido Moisés,
O véu está para se levantar no coração dos judeus, ou nos corações dos judeus. Mas quando o judeu sai da lei, aceita a graça, então o véu é eliminado. Ele passa para Cristo. É o sexto véu, no sentido figurado. E o sétimo véu, que esse véu ele existe. É o véu que ele cerca contra a maldade, chamado véu que se acomoda o povo na santidade. Na santidade, aonde Jesus está, por isso que ele está escondido, porque nós estamos no sentido figurado e até literário, atrás do segundo véu, que não foi rasgado lá no templo, porque eram 2 véus, como nós já lemos. Vamos resumindo, analisando aqui no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Glorificado é o nome do Senhor da glória, porque é bom servir a Cristo, mas a melhor maneira é quando nós estamos bem esclarecidos mediante essa palavra, e Ele nos capacita. Pode ler aí uma vez, se quiser achar. Hebreus, capítulo 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Aí eu vi o 20 também. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso aí entramos com plena certeza de fé, inteira certeza de fé, plena segurança. Esse véu é o sétimo. No templo era 2 véus. Um separava as nações dos judeus, aquele véu rasgou. Tem mais significado. Mas o segundo véu ficou. Esse é o esconderijo, é igual a pessoa aceita Cristo. É a mesma coisa chegar em uma casa e o dono da casa receber. Ele recebe na porta da entrada, na frente, mas ele diz: venha cá mais para outro local, vem para mais para os fundos. Aí você entra e contempla a casa, aonde vai. Então Jesus, o Senhor da glória, Ele nos escondeu através do seu sacrifício, através de um véu. Até o santuário todos chegam, todos adoram, os que recebem a palavra. Mas depois do santíssimo lugar, somente os que estão escondidos por Cristo, o Senhor da glória. Esse nos leva além do véu. Vamos concluir com a leitura do capítulo 6 de Hebreus também, versículos 19 e 20. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Como é tão importante a nossa segurança com o Senhor. Não dá para ter dúvida. E quando tem dúvida, peça a Deus, seja sincero. Asaf disse assim, oh Deus, eu estou com inveja. Por isso que a Bíblia é o livro sagrado. Quando ele estava com inveja dos que prosperavam os ímpios, ele não deu volta, ele chegou para Deus: oh Deus, meu coração está cheio de inveja. Quem já leu? Lê aí o Hebreus 6, 19 e 20. A qual temos âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Até o interior do véu. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem do véu de Deus. Isto, além do véu, tem outro véu. Tem outro véu que não rasgou e nunca. Esse véu chama o véu da santidade, aonde as pessoas estão escondidas com ele. Por isso que Paulo usa, em outras palavras, dizendo: a nossa vida está escondida com ele. E quando ele quer a nossa vida se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. É a esperança do cristão. Devido à justificação, mas encerrando, as irmãs descobriram que tudo isso acontece antes do juízo final. Descobriram ou não? Já, não é? Porque quando nós temos dúvidas, o pecado não desaparece. Ele continua sempre mantido, chamado pecado capital, promovido por dúvidas que nunca é solucionado. Quando você está
com Cristo, lembra da salvação, o que é que vem primeiro dentro de nós? Alegria. É a alegria que o Senhor disse, essa alegria é o Senhor no capítulo 10 de João. Ele diz, olha bem, esta alegria que eu vos dou, esta vida que eu vos dou, ninguém o arrebata das minhas mãos. Glória a Deus, ela durará para sempre. Que esta boa palavra continue em cada coração, assim, o primeiro plano de Deus, ele é justamente facilitado a nós. Qual é o primeiro plano? Salvação. Temos que compreender, sabe por quê, irmãos? A palavra fala que 5 eram prudentes e 5 e nós vemos que quando falta o dom de ciência, a loucura ela está presente. Porque a ciência é a prudência. É a mesma maneira da prudência. Quem tem prudência tem ciência. Já viu isso? Já? Só encerrando em Provérbios, capítulo 10, verso 9, estamos no horário bem adequado. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, esses versículos são versículos-chave, aonde nós não podemos de maneira alguma desprezar o dom da ciência, porque essa revelação sucedeu lá no Éden. E quando ele foi imprudente, lê para nós não pode. Provérbios 10, verso 9. Quem anda em sinceridade, anda segundo. 10, 9. Sim, 10, 9. Provérbios. O que acena com os olhos. O temor do Senhor. Não, não é. 10, 9. Quem anda em sinceridade, não é esse? 10, 9. E aí? Vamos já terminando com essa leitura importante da palavra do Senhor nosso amado Deus. Mas é quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ou é o 9 e o 10? É 9 e 10. 9 e 10. Então leia. O errar é humano. Que a sede Reconhecer é divino. Consertar é necessário. Permanecer no erro é maligno. É maligno. Pode ler, é 10, 9, não é? 9 e 10. 9 e 10, isso? Senhor, no meu não é isso. É 9 e 10. Pode ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Exatamente. Por isso que na igreja tem os 9 dons ministeriais e tem o dom da que é que a pessoa não fique simplesmente demais e não use a ciência sobre o que a prudência na palavra. A prudência, nós sabemos, quem não perdoa, qual tipo de pecado ele seria portador? Isso é ciência e prudência. Quem não perdoa, que tipo de pecado a pessoa é portadora? Ninguém. Já é prudência e ciência. Quem não perdoa é vencido por Satanás no presente. Recebe a graça de Deus em vão. E por fim, a palavra que diz, está aí, não vamos ler mais, mas está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Os que não perdoam já são no presente vencidos por Pode abrir a boca se não quiserem, porque a palavra é digna de aceitação. Está escrito bem assim: Jesus perdoou todos os pecados para que ele não tivesse nenhuma parceria com Satanás, mas que a sua palavra fosse plenamente vivificada, plenamente segura, garantida e sem ruga nem mácula. Já é ciência. Ciência e prudência. Para que a simplicidade seja com raciocínio divino
divino e não com o nosso conceito humano. Mais ou menos, quem compreendeu? Onde está a vida dos que aceitam a Cristo? Onde está? Aonde? Aonde? Antes ou depois do juízo final? Hã? Nós já chegamos no juízo final? Nós estamos salvos ou não? Os que creem na sua palavra, como diz as Escrituras, estamos ou não? É antes ou depois? Agora. Oh, glória ao nome do Senhor. E Deus João falou para nós abrir, né? Segunda-feira é a abertura no Cláudio. Terça é a irmã Leotina. Quarta, Micaílson. Quinta, Sandra, né? Sandra. E sexta, a irmã Zoraia. Sábado, Fernanda. E domingo, Rosana. Não, é a abertura de culto. Uma coisa por vez. Prudência. Está compreendendo? Olha, vocês sabiam que Deus é organizado? Quem sabe? Deus é plenamente organizado. E Ele nos trouxe o ministério da organização. Exatamente. Para que sejamos também. Sabe aí? Está os aflitos, né? Na primeira classe, o irmão Ailton na segunda, na terça, irmã Abinela, é isso? Abinela. Na terça, na quarta doutrina, provavelmente o dirigente, né? E na quinta está a RB, não é? A irmã Nação RB, Tereza. mas não tem o nome da A irmã Tereza. A irmã Veneza estará na quinta-feira, isso na pregação. E sexta, oração. Sábado está escrito a irmã Olga. E domingo, a irmã Marisa. É isso? E a irmã também manda o aviso que sexta-feira estará na parte cedo. Estará a irmã Sueli, lá de Iguatemi, na região de Iguatemi. Ela estará aqui na sexta-feira cedo, no culto de oração da parte cedo. Segunda, como nós sabemos, tem oração. Quarta, tem oração. E sexta, oração. Vamos continuando esta palavra. Vamos agradecer a Deus. Quem ficou com dúvida? Qual foi a mensagem? Glória a Deus. A mensagem foi com base de Romanos, capítulo 5, esconderijo, justificação pela fé, que é o contexto do Salmo 91, verso 1. Aleluia mesmo. Que Deus continua nos agraciando, continua nos segurando, poderosamente, por efeito dessa palavra. Vamos agradecer a Deus. E apresentar também uma família mudada que o irmão José passou para mim, não é isso, irmão José? João Paulo, baterista. É o pai do baterista. Ele não pode, mas todos conhecem, né? Orar para o João Paulo, que ele perdeu o pai hoje. Quem morreu não precisa oração. Não, orar pela Orar para o família. João Paulo, é o filho. É o filho, orar pela família lutada. E outras pessoas que estão enfermas também, hospitalizadas, em casa, tanta gente. Orar também pelo filho do irmão Simão, que está internado, que está acompanhando o estado de saúde dele. Nós vamos continuar orando também por eles, todas as pessoas que não é possível mencionar os nomes, não é possível. Então vamos agradecer a Deus na base que o Senhor nos deu nesta oração. Somente uma pergunta: quem compreendeu onde nós estamos? Aonde? No esconderijo.
que a nossa sombra do Onipotente. Então nós estamos escondidos, sentindo figurado, num lugar que ninguém acha. Oh Deus! Somente quem escondeu sabe. E somente quem está escondido lá sabe. Glória a Deus! É o Salmos e Cristo, o Senhor da glória. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse trabalho concedido, Senhor. Nesta noite, da noite também. Assim como nos disseste, meu Deus, levando-nos em paz, com a tua graça santa e maravilhosa, e permanece, ó Deus, para sempre. Senhor, foi mencionado, ó Senhor Deus, que não foi também, apresentamos a nação de Israel, apresentamos para o Senhor da glória, ó Deus de amor e bondades, que não foram mencionados também a nossa nação, outras nações também, as pessoas que afastaram do teu evangelho, aqueles que ainda não têm a tua palavra, meu Deus e meu Pai, na virtude do teu evangelho, em Cristo Jesus, teu amado Filho, nós te agradecemos. Amém? Nossa Senhora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Como se chama essa bênção? Para qual finalidade? É uma demonstração que tudo que você precisa já foi apresentado nessa missa apostólica e não há mais necessidade de oração. Porque a bênção apostólica ela nos instrui dessa maneira. Se contente. A paz de Cristo Jesus. Amém. Palavra de Deus.